Presidente, eu queria pontuar, né, apesar de todos os relatos são muito bons, na verdade, só que a questão é se ater a fatos importantes, né? Esse inquérito, e começo respondendo ao senador Esperidião Amin, que ele levantou o ponto nevrálgico dessa questão, que é justamente o inquérito 4781 e qualquer outro que ramifique dele. Esse inquérito, respondendo ao senador, ele queria a base legal, ela não existe. Na verdade, o que acontece é que ele foi aberto de ofício realmente e teve como utilização, como se fosse uma lei subsidiária, o que não é e nem poderia ser utilizada dessa maneira, o próprio regimento interno do STF, os artigos 43 a 45. Esse regimento interno do STF ele foi feito à luz da Constituição de 69, portanto, não existia ainda a figura do Ministério Público. Uma vez que vem a nova Constituição de 88, ela não absorve, então, esse regimento que tem no seu artigo 129 a figura, que é a detentora privativa da ação penal, Ministério Público e Polícia Judiciária. Portanto, não existe nenhuma previsão legal, né, e ele até pontuou sobre o inquérito que foi aberto de ofício mais uma vez e determinado o arquivamento pela PGR, então procuradora Raquel Dodge, por 2 vezes, uma inclusive em ação pública, ou seja, ele jamais teria o poder de negar esse tipo de arquivamento. Então, portanto, respondida a questão do senador, ele jamais viria aqui, tanto o Alexandre quanto o Barroso ou qualquer outro ministro, e aqui eu quero excetuar, de forma bem particular, o excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques, que tem feito um papel brilhante porque tem sido positivista, ou seja, respeitando a lei que foi feita por esse parlamento de forma idônea. A questão, o presidente senador Girão, que eu tenho muito apreço e respeito, e parabéns por essa audiência, quando fui preso no dia 26 de fevereiro de 2021, né, quase à meia-noite, por um mandado de prisão em flagrante, que não existe, ora, qualquer professor de direito penal, e aqui eu coloco aqui com muita propriedade as palavras, porque eu também sou operador de direito, qualquer um sabe que esse dispositivo não existe, né, e o parlamento, e aqui é a minha crítica ao Arthur Lira, que tentei avisá-lo inúmeras vezes, a exaustão, que não abrisse mão da imunidade material e formal do artigo 53, que a própria semântica da palavra quaisquer, ela explica naturalmente, né, o sentido dela, não tem que explicar para um ministro que tem o tal do notório saber jurídico, preconizado no 101 da Constituição. Eu acho que isso aí acaba até avariando a bússola moral. Acho que saber demais acaba sabendo de menos. Então, o ponto nevrálgico da questão é que esse Senado deveria atuar de forma a empichar o ministro Alexandre de Moraes, que disse também ao desembargador, eu estou aqui com alguns juristas e me corrijam se eu errar em alguma letra de lei, que eu duvido muito, e já desafiei o Alexandre de Moraes para um debate público sobre direito também, que na lei complementar 33, que é a 35, perdão, que é a lei complementar da magistratura, que é a lei orgânica da magistratura, em seu artigo 33, eles usaram por analogia o artigo 53 da Constituição, podendo prender um ministro ou um magistrado somente em flagrante delito de crime inafiançável. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes tem incorrido corriqueiramente no crime de tortura. O crime de tortura não basta amarrar alguém num pau de arara e chicotear. Não é para enfiar uma unha, embaixo da unha uma agulha. O crime de tortura ele também se configura na situação psicológica, mental. Né? Isso está muito claro, aqui está aqui, eu posso ler aqui, eu vou até ler, inclusive, sobre a lei de tortura, está muito clara aqui. Deixa eu ver se essa lei aqui está muito certa. Ó, vou ler o artigo 1º, constitui crime de tortura. E passo aqui, então, ó, se resulta lesão corporal, não é essa parte, ó, na mesma pena incorre quem submete uma pessoa presa ou sujeita a medida de segurança ou sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Ora, ele vai utilizar a ordem judicial para dizer que é uma ordem legal, mas não resulta de lei, porque ordens ilegais não se cumprem. Lei 8.112, artigo 116, inciso 4º. Me corrijam se eu estiver errado. Ainda insisto nisso. E os policiais federais, por obviedade, o delegado, naturalmente no cargo, ele tem que ser bacharel em direito. Por que então que ele obedece a essa ordem ilegal? Então o que nós estamos tendo aqui, presidente, ó, podemos pegar a Gestapo ainda é brincadeira de criança, podemos pegar a STB da República da Tchecoslováquia, na verdade, né, Statni Bezpečnost, que era a polícia do pensamento do Partido Comunista daquela época. Então tem muitas coisas. A Gestapo ainda perseguia os opositores quando eram tipificados na lei nazista, ainda tinha uma coisinha para eles buscarem subterfúgio. A STB não, perseguia qualquer um, é o que ele faz no mesmo protocolo. Né, a denúncia gravíssima do deputado Ottoni de Paula sobre as ameaças e a ingerência, já dizia aqui, né, já dizia...
peço só mais um pouquinho, só para eu terminar o raciocínio. Já dizia François-Pierre Guzot, foi ministro na França, que quando a política adentra no recinto dos tribunais, a justiça sai por alguma das portas, né? O que ele falou foi muito grave. Quando o próprio ministro Barroso esteve aqui para fazer o lobby da PEC do voto impresso, que já havia sido aprovada por essa casa e declarada inconstitucional, um outro erro do Senado, que no artigo 52, inciso 10, o Senado ele tem que decidir, declarada inconstitucional a lei, se ela vai ficar circunscrita a esse processo ou se vai ser lato sensu, erga omnes, e os senadores nada fazem. Gilmar Mendes ainda disse em tempos que isso era obsoleto, ou seja, o comando constitucional é obsoleto na visão neoconstitucionalista do STF. Quer dizer que eles mandam a lei positivada pelo representante do povo? Não. Eu falei há pouco tempo com o senador, Paul, acho que é do PT, Jean Paul, no avião, ele falou que não sabia dessa função do Senado. Eu falei, o senhor não sabia? Uma pena. É o que eu falo sobre o qualitativo da casa, ao invés de quantitativo. 81 senadores e 513 deputados que não sabem o que estão fazendo, às vezes, complica para a representatividade popular. Então, quando nós viemos aqui falando, eu tenho 1 milhão de seguidores, é muito legal, também tenho. Eu sou censurado há mais tempo aqui e fiquei 11 meses em um presídio, por crime algum. Portanto, ilegalidade. Aí eles anulam, por exemplo, a Lava Jato, eu vou conectar esses fatos com o fato de CEP errado. Ora, pela grandiosidade da operação, isso é irrelevante. Isso não anularia uma questão nesse porte, mais de 3.500 pessoas envolvidas, 70 diretores, com mais de 20 codinomes de cortes supremas, superiores, STF, STJ e TSE. Quando foi descoberto, eles anularam. Isso é a informação que aqui o parlamento tem. Aqui é a Comissão de Fiscalização e Controle. Por que não, então, solicitar o orçamento desses inquéritos que se prorrogam há muito tempo? Olha, pelo que sei, no Código de Processo Penal, são 90 dias o prazo por inquérito, podendo ser dobrado pelo juiz com o réu solto e 30 com ele preso. E se você for na lei de drogas, é 30 com ele solto e 10 com ele preso, podendo também ser dobrado. Ora, está 4 anos o inquérito, que inclusive 2 senadores hoje, que agora são situação por esse governo que não foi eleito, tá, foi escolhido, né, que era uma oposição ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que é o Randolph, e o outro é o Alessandro Vieira, salvo engano, eles falaram muito contra o 4781, mas quando fecha o acórdão do STF e acórdão, não suprime letra de lei constitucional, não. Não revoga a letra de lei constitucional, não. Como que se continua calado e falando que está sendo censurado e está tudo bem? A Carmen Lúcia votou contra a censura, pela censura, perdão, dizendo, inclusive, que se for censura, nós entendemos assim, aí então aplicamos a Constituição, ou seja, a Constituição é secundária. E enquanto fiquei preso, tive que me defender de dentro de um presídio, na comissão de ética, com 11 processos no mesmo sentido. Quer dizer, nem Bizinidem esses canalhas conhecem, covardes. Eles são incapazes de entender. Quando eu falei com alguns dos deputados, eu não estou me fazendo advogado de mim, eu estou colocando o caso em concreto. Eles dizem para mim, eu não sabia disso. Aí eu falei, você não sabia? Por exemplo, que eu estou com a minha conta salária bloqueada desde o início, as contas da minha família, meu CPF bloqueado. É complicado. E eles vêm falar que, você está censurado, eu não sou há 2 anos, mas está tudo bem. Quer dizer, quando eu estava no presídio, que o Alexandre mandou um procuradorzinho de porcaria lá, me ameaçar dizendo que minha família poderia sofrer retaliação, eu falei, capricha mais que isso aí, cara, eu sou PM no Rio. Não dá para me ameaçar nesse sentido. Isso para mim não é nada. Você me dá o seu celular com a sua senha, conversa com o presidente da República, que nós te soltamos amanhã. Eu tenho 3 celulares apreendidos lá, há 2 anos. Até não sei por que não aprenderam isso, mas quando foram aprender do José Serra, senador aqui, o Toffoli rapidamente disse que não podia, porque era vinculado ao mandato. Ao passo que o Toffoli foi reprovado em 2 concursos de magistratura, a OAB naturalmente, quando um advogado é reprovado, a OAB naturalmente ela não aplica, né, na lista tríplice esse nome pelo 5º constitucional, porque está prejudicado o notável saber jurídico e agora ele é ministro que manda no tribunal que ele foi reprovado. Assim como o Alexandre de Moraes mentiu no currículo dele, que conseguiu, por exemplo, inclusive o mais alto título do direito em 2 anos e meio, que demanda 13 anos de estudo. Ele mentiu, isso ensejaria o impeachment dele. Aí ele não vem aqui para poder relatar e mentir aqui publicamente, somente com os pares. E quando tem que vir tentar modificar a Lei 1079, que é a lei de impedimento de ministros, aí o Lewandowski não falta uma sessão e ainda vem na calada da noite para tentar modificar e se blindar. Então, se o Senado, presidente, não agir, também me despeço, estou me despedindo aqui do meu mandato, porque saí ao Senado, candidato ao Senado no Rio, eu não consegui ser eleito, então não estarei nessa legislatura, mas talvez retorne em outro momento. Então, eu deixo aqui um recado para os meus pares que foram reeleitos, Luiz, Jordi, Júnior Amaral, Farrux, que são excelentes, Gilberto agora eleito, Zé Trovão, não vai dar para nominar todo mundo.
Magno Malta, que jamais deveria ter saído daqui, que vocês façam um trabalho dessa vez de verdade, porque vocês têm muita força juntos. É como diz o presidente, vocês não sabem a força que tem, falou para o povo. E nós somos representantes desse povo. E eu não vou partir para sentimentalismo, porque eu não tenho mania de me fazer de vítima, e nem sou vítima de nada. Eu acho que eu sou um voluntário contra isso, na verdade. É assim como disse o Bismarck, eu também estou disposto a matar e morrer pelo meu país. Quer dizer, se você não defender a pátria hoje, e avisei quando fui preso, todos nós sofreremos os reflexos disso, gente. Isso é grave demais. A denúncia do doutor de Paula, o senador Magno Malta e tudo que foi requerido aqui, tem que ser levado em consideração para uma CPI imediata. O Alexandre de Moraes ele pode ser preso em flagrante pelo crime de tortura. Olhem o Roberto Jefferson. Olhem, eu vou terminar aqui, presidente, e eu termino a minha fala. O caso do Roberto Jefferson, em especial, ele estava preso há 2 anos, sob tortura psicológica e um inquérito inconstitucional. Olha, a teoria da árvore envenenada, o senhor conhece muito bem, ela invalida qualquer coisa que ramifique de um processo desse. Se ele mata alguém, claro, ele incorreu em um crime, mas ele não incorreu porque queria. Ele foi forçado a isso, é uma reação forçada, uma reação provocada, enquanto Alexandre debocha na cara do brasileiro, fazendo uma ditadura da toga aqui, todo mundo quieto. O Arthur Lira, quando falhou, eu recebi ligação do Arthur dentro de casa. Receba a intimação do ministro Daniel Silveira. Você está me prejudicando em meus processos. Isso é covardia ou não é? Isso é ingerência de outro poder ou não é? Aí vem falar que não, vamos prender o Daniel, porque aí a Rosa Weber vai liberar a RP9 aqui. Ah, não pode mexer no dinheiro da emenda, que aí vão manter o deputado preso. Se o Senado não fizer nada com esse canalha, esse cafajeste frouxo, é frouxo e covarde. Inclusive eu falo aqui, eu já não devia nada à justiça. Quando o presidente me dá a graça constitucional, que é um remédio constitucional para justamente evitar esse tipo de invasão, ingerência ou arbitrariedade, olha, o Código de Processo Penal, artigo 738, é reconhecido imediatamente a graça. E o presidente pode comutar apenas, perdoou tudo, eu estou multado em 3 milhões de reais. O artigo 92 da Lei de Execuções Penais é a mesma coisa, 107 do Código Penal. Só que esse cara aí que sabe tanto, não sabe nada. E não respeita a lei, não respeita o povo. Então, a minha visão aqui é que tem que prendê-lo em flagrante pelo crime de tortura, ou no ruim de tudo, empichar aqui e ele ser preso depois, presidente. Acho que o Senado tem que atuar de uma forma mais veemente. Queria falar isso. Muito obrigado, deputado Daniel Silveira, pela sua participação.